Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Souza, este é o Humanas em Pauta. No vídeo de hoje vamos falar sobre a sociologia marxista. Se para alguns o pensamento de Marx representa o autoritarismo, o caos, para outros ele representa a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, aonde não há a exploração do homem pelo homem. Em ambos os casos, seria necessário uma investigação mais aprofundada em relação ao pensamento e à obra de Marx, pois ele é mal compreendido até mesmo pelos seus discípulos. No entanto, antes de entrarmos no tema em questão, vamos aqui para alguns fatos históricos e biográficos. Karl Marx, um dos maiores pensadores da humanidade, nasceu em Trier, Alemanha, em 1818. Era filho de um advogado judeu convertido ao protestantismo. Já em 1841, obteve o título de doutor em filosofia. Em 1847, ingressou na Liga dos Justos, mais tarde Liga dos Comunistas. Substituiu o lema da Liga, todos os homens são irmãos, pelo grito de guerra, proletários de todos os países, univos. Em colaboração com seu amigo Friedrich Engels, redige o Manifesto do Partido Comunista, que é publicado em Londres em 1848. Por causa de suas ideias e de sua participação em movimentos revolucionários, Marx foi expulso da Alemanha. Após breve passada na França, passou a viver quase sempre em Londres. Na Inglaterra, acompanhou de perto todas as transformações da Revolução Industrial e investigou a fundo a situação de penúria do proletariado inglês. Em 1864, organizou a primeira Internacional, Associação Geral de Trabalhadores de todo o mundo, com o objetivo de preparar a tomada do poder pelo proletariado. Em 1867, publicou o primeiro volume de sua obra mais importante, O Capital. Os outros dois volumes foram publicados depois de sua morte, através de manuscritos revistos por Engels. Em O Capital, Marx faz uma análise das sociedades, lança a crítica ao capitalismo e assim desenvolve a base para um socialismo científico. Karl Marx viveu uma vida de pobreza e frequentemente teve de contar com a ajuda de seus amigos para o sustento de sua família, em especial de Engels. Faleceu em Londres em 1883. Pois bem, no que de fato consiste o pensamento de Marx, no que de fato consiste a sociologia marxista? A sociologia marxista ela é baseada no que nós costumamos chamar de materialismo histórico e dialético, ou seja, na interpretação da história a partir de um aspecto material, ou seja, estuda a forma como as sociedades se organizam para produzir materialmente aquilo que é necessário para a sua subsistência. No que concerne este assunto, os próprios autores, Karl Marx e Friedrich Engels, em A Ideologia Alemã, fomentam que, abre aspas, a forma pela qual os homens produzem seus meios de vida depende, sobretudo, da natureza dos meios de vida já encontrados e que eles precisam reproduzir. Não se deve, porém, considerar tal modo de produção de um único ponto de vista, ou seja, a reprodução da existência física dos indivíduos. Trata-se muito mais de uma forma determinada de atividade dos indivíduos, de uma forma determinada de manifestar sua vida,
um modo de vida determinado. Da maneira como os indivíduos manifestam sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que produzem, como com o modo como produzem. O que os indivíduos são, por conseguinte, depende das condições materiais de sua produção. Fecha aspas. E foi a partir desta perspectiva materialista da história, né, ou seja, da interpretação da história a partir de um aspecto material, ou seja, da forma como as sociedades se organizam para produzir materialmente aquilo que é necessário para a sua subsistência, é que alguns sociólogos, né, e alguns de seus críticos, e infelizmente até mesmo alguns de seus discípulos, acabaram aí fomentando que Marx teria desenvolvido o conceito de determinismo econômico. No entanto, nós devemos ter cuidado ao associar o pensamento de Marx ao determinismo econômico, porque isso pode, inclusive, significar a redução do seu pensamento, né? Na verdade, foi a social-democracia alemã e não Karl Marx quem apadrinhou a noção de determinismo econômico como lei sociológica completa, né? Na verdade, foi a doutrina de Kautsky, equivalente alemão do metodismo inglês, que havia afirmado às massas exploradas que o milênio social havia de produzir-se sem a necessidade de nenhum esforço feito por elas, né? Simplesmente pela marcha irresistível dos acontecimentos econômicos. No entanto, as opiniões de Marx não postulavam essa ideia, né? Não postulavam esse necessitarismo, né? Salvaram-no desse defeito político fatal justamente a sua concepção de dialética e a teoria das lutas de classes. Marx cria no poder da vontade humana de forçar o ritmo da mudança social, de produzir uma revolução no lugar de preferência a outro, num momento de preferência a outro. Na realidade, a sociologia marxista não é determinista, mas sim uma exposição do módulo geral pelo qual os homens mudam o mundo. Contudo, ninguém melhor que os próprios autores para desmistificar essa ideia de determinismo econômico. O que concerne este assunto, o próprio Engels, em uma carta a Joseph Bloch, afirma o seguinte, abre aspas, segundo a concepção materialista de história, seu fator determinante são, em última análise, a produção e a reprodução na vida real. Nem Marx nem eu afirmamos jamais outra coisa senão isso. Se posteriormente alguém deturpou esse conceito, chegando ao ponto de dizer que o fator econômico é o único determinante, esse alguém transforma a tal proposição numa frase vazia, abstrata, absurda. A situação econômica é a base, mas os diversos elementos da superestrutura, as formas políticas da luta de classes e seus resultados, as constituições estabelecidas pela classe vitoriosa uma vez ganha a batalha, etc., as formas jurídicas e até mesmo os reflexos de todas essas lutas reais nos cérebros dos participantes, teorias políticas, jurídicas, filosóficas, concepções religiosas e seu desenvolvimento ulterior até transformar-se em sistema de dogma, exercem igualmente sua ação sobre o curso das lutas históricas e determinam de maneira preponderante sua forma em muitos casos. Atenção! Há uma ação recíproca de todos esses momentos, nos seios dos quais o movimento econômico, através de um conjunto infinito de casualidades, isto é, de coisas e acontecimentos, cuja ligação íntima é entre eles tão afastada
ou tão indemonstrável que podemos considerá-la inexistente, podemos negligenciá-la. Acaba por abrir caminho, afirmando-se como necessário. Não fosse assim, a aplicação da teoria a um período qualquer da história seria, posso garantir, mais fácil que a resolução de uma simples equação de primeiro grau. Fecha aspas. Então aí, como podemos perceber, não se trata de determinação em última instância, mas sim em implicação ou causação recíproca entre níveis estruturais, né? Nesse caso, não só o fator econômico deve ser considerado, né? Mas todos os elementos da superestrutura, as formas jurídicas, concepções filosóficas, religiosas e seu desenvolvimento ulterior, como bem fomentou Engels, exerce igualmente sua ação sobre o curso das lutas históricas. E é isso, gente. Eu espero que aí vocês tenham compreendido um pouco da sociologia marxista e também em relação ao mito do determinismo econômico. É claro que Karl Marx também tem outras questões, né? Mas isso não seria possível abranger em um único vídeo. No entanto, esses outros temas poderão aí ser abordados nos próximos vídeos. E por hoje é isso, gente. Bons estudos e até a próxima!